Boa noite a todos. Muito obrigada mais uma vez pela presença de todos aqui no nosso evento mensal, Debate sobre FERJ. Um agradecimento especial à Sanofi, que nos proporcionou a apresentação desse tema hoje. E antes de eu apresentar nossos ilustres palestrantes, eu queria fazer uma breve introdução, porque o nosso tema hoje vai ser sobre câncer de pulmão. E eu acho que nós, pneumologistas, nos afastamos muito do câncer de pulmão, apesar do câncer estar no pulmão, né? E eu acho que urge a necessidade da gente voltar, né, a ter uma equipe realmente multidisciplinar, né? Todos nós aqui participamos de boards multidisciplinares, né, e sabemos quanto de diferença faz para o paciente, mas eu queria ressaltar especialmente a importância atual dessa aproximação do pneumologista com o oncologista torácico, porque tudo mudou na oncologia torácica, né? Então, os pacientes que antes tinham, né, na verdade, quase um atestado de óbito quando recebiam um diagnóstico de câncer de pulmão, hoje em dia tem uma sobrevida absurdamente melhor, né, com drogas-alvo, com imunoterapia, com radiocirurgia, e nós precisamos estar junto desses pacientes que têm muitas comorbidades e, muitas vezes, muitas doenças pulmonares e precisam ser tratados porque eles não vão mais morrer de câncer de pulmão. Então, a gente precisa estar junto para que isso seja verdade. Então, a gente vai ter primeiro a doutora Heloísa Loureiro, que é a oncologista do DAS da UERJ, que vai nos falar todos os highlights do ASCO, né, que é o maior congresso de oncologia do mundo. Posso falar isso, né, Luiz? Tá certo, né? Não é? E eu pedi para ela para falar para pneumologistas, que era para a gente entender qual é a nossa importância. Então, deu um tema árduo para ela. E depois a gente vai ter nosso monstro da oncologia torácica brasileira, mundial, Luiz Henrique Araújo, que é o diretor do DASA, também é oncologia do INCA, que é uma pessoa realmente diferenciadíssima nessa área e que está... Muito obrigada por você estar aqui hoje, tomando seu tempo para ficar com a gente. E que vocês me conhecem bem, sabem como eu sou uma entusiasta do câncer de pulmão, adoro um câncer de pulmão. Então, na minha gestão como diretora científica, teve muito câncer de pulmão, né? No debate sobre TED, eu tenho que reconhecer que isso é uma... Eu estou puxando a brasa e viés total. Então, Heloísa, a palavra está com você. Muito obrigada de novo. E, gente, fiquem à vontade para perguntar muito. Todos os amigos aqui que vocês precisarem, podem interromper, tá? Então, conforme a Paula já me apresentou, sou Heloísa, sou médica oncologista torácica da DAS e da UERJ, tá? É um grande prazer estar aqui hoje, tá? Gostaria de agradecer o convite. E como a Paula já falou, é impossível hoje a gente falar de oncologia torácica sem multidisciplinaridade, né? Cada vez mais se torna importante essa discussão multidisciplinar para a gente definir a melhor estratégia de tratamento para esse paciente que muitas vezes é complexo e repleto de nuances. Então, é muito importante a gente estimular esses eventos para essa troca. E hoje eu trouxe aqui algumas das principais atualizações dos trabalhos de oncologia, né? Conforme já foi dito, a ASCO é o principal congresso do mundo de oncologia, que aconteceu no início de junho, agora desse mês, e eu foquei em doença inicial para a gente conseguir discutir mais, tá? Fazendo um overview rápido do câncer de pulmão, acredito que isso não deva ser muita novidade para vocês. Representa mais de 2 milhões de novos casos anualmente e é líder em mortalidade, com quase 1,8 milhões de mortes no ano. O câncer de pulmão não pequenas células representa a maioria desses casos. Infelizmente, a minoria deles é ressecável ao diagnóstico, apenas 30%, e a gente precisa melhorar a sobrevida desses pacientes. Quando a gente olha aqui uma correlação do estadiamento com a sobrevida desses pacientes, a gente vê que o estadio inicial 1B, 65% a 75% desses pacientes estão vivos em 5 anos. Quando a gente vai para o estadio 3A, essa sobrevida ela já reduz bastante, de 30% a 45% apenas. E o que mudou na oncologia torácica nos últimos anos? É impossível não falar que uma das discussões mais quentes hoje em câncer de pulmão inicial é a quimioimunoterapia neoadjuvante, né? Hoje a gente consegue dizer que é um novo padrão de tratamento para esses pacientes ressecáveis, estadio 2 e 3, e os estudos mostraram uma resposta superior à quimioterapia isolada. Além disso, a gente tem trabalhos recentes apresentados mostrando a melhora nos desfechos com a imunoterapia no cenário adjuvante também, ou seja, pós-cirurgia. Porém, apesar desses resultados positivos, infelizmente, boa parte desses pacientes vão recorrer ao longo dos anos
E se torna importante a gente discutir estratégias novas de tratamento que consigam minimizar esse risco. E aqui eu vou começar conversando com vocês do primeiro trabalho, tá, que eu trouxe para a discussão, que usou esse racional justamente de estratégias que a gente possa começar para tentar melhorar os desfechos ao longo prazo desses pacientes, que foi o Keynote 671. Qual foi a estratégia desse protocolo? Foi usar um tratamento perioperatório. O que significa isso? A gente faria uma parte do tratamento antes da cirurgia, com quimio e imunoterapia combinada, o paciente seguiria para a cirurgia e complementaria o tratamento depois com imunoterapia adjuvante, que a gente chama. Esse trabalho ele teve uma publicação simultânea à apresentação da ASCO no New England, já está disponível se vocês quiserem mais detalhes. E foi um estudo de fase 3, randomizado, duplo cego. Os pacientes incluídos nesse estudo tinham estadio 2, 3A e 3B. Eles eram considerados ressecáveis antes dessa avaliação, então por isso essa discussão multidisciplinar. Eram virgens de tratamento e eles precisavam ser aptos a seguir para a cirurgia. Eles foram randomizados em 2 braços, de 1 para 1, 1 para 1, o braço da intervenção em que era quimioterapia mais a imunoterapia, que foi o pembrolizumab, por 4 ciclos, ou quimioterapia com placebo por 4 ciclos, com o braço controle. Então, eles seguiam para a cirurgia e depois complementavam o tratamento com a imunoterapia, que foi o pembrolizumab ou o placebo. Os desfechos primários desses estudos, a avaliação foi sobrevida livre de evento. O que foi definido isso no estudo? O tempo da randomização até a ocorrência da primeira progressão de doença, ou recidiva, ou morte, e sobrevida global, que foi do tempo da randomização até morte por qualquer causa. E os endpoints secundários foram resposta patológica maior, que a gente considera como, na peça cirúrgica, menos do que 10% de tumor viável, ou no tumor primário ou nos linfonodos, e resposta patológica completa, que é a ausência de doença residual na peça cirúrgica. Quando a gente olha as características dessa população, a gente vê que elas foram bem distribuídas entre os grupos. A maioria dos pacientes era não escamoso, de histologia não escamosa. A maioria tinha histórico de tabagismo. Estadio 3 também era a sua maioria, e cerca de 40% dos casos eram doença N2, ou seja, uma população do estudo de alto risco. A maioria estadio 3, a maioria não, mas uma boa parcela com N2. E o estudo atingiu seu endpoint primário, que foi a sobrevida livre de eventos. A gente vê que as curvas elas se separam. Aqui no braço do pembrolizumab, na avaliação de 2 anos, a gente vê uma sobrevida livre de eventos de 62% comparada a 40% no braço placebo. Esse estudo essa avaliação atingiu significância estatística com hazard ratio de 0,58. Quando a gente olha esse benefício por todos os subgrupos analisados, a gente vê que teve um benefício homogêneo entre eles. E nos dados de sobrevida global, a gente ainda não teve tempo suficiente de follow-up, como é um dado que a gente precisa de mais tempo para a gente atingir essa significância, a gente ainda não teve. Mas a gente vê aqui que a partir dos 2 anos, essas curvas elas começam a se abrir um pouquinho, que pode sugerir para a gente um benefício futuro. Quando a gente olha de resposta patológica, a gente vê que os pacientes que foram submetidos ao pembrolizumab, eles tiveram uma melhor resposta. Aqui, considerando resposta patológica maior, foi 30% versus 11%, e resposta patológica completa, 18% versus 4%. Nas reações adversas, aqui considerando os eventos imunomediados, era esperado que o grupo que recebeu o pembrolizumab, teve mais eventos imunomediados, aqui com maior incidência, o hipotireoidismo, o hipertireoidismo e a pneumonite. Queria chamar a atenção especialmente a pneumonite, porque cada vez mais a gente tem trazido a imunoterapia para os cenários mais iniciais, e isso é certo de que a pneumonite vai ser cada vez mais incidente na nossa prática clínica, e a gente precisa da pneumologia junto com a gente para fazer diagnóstico precoce, manejo otimizado e acompanhar esses pacientes junto conosco, porque é uma complicação potencialmente muito grave.
Então, as conclusões desse primeiro estudo foram: o tratamento perioperatório, que é esse tratamento sanduíche, né, promove melhora estatisticamente significativa e clinicamente relevante dessa sobrevida livre de eventos comparado ao tratamento com quimioterapia, seguida de cirurgia. As respostas patológicas foram significativamente mais altas no grupo do pembrolizumab, conforme a gente mostrou. Os dados de sobrevida global ainda são imaturos, né, ainda não atingiram significância estatística nessa análise interina. Os efeitos adversos eles foram esperados de acordo com cada componente do tratamento. Então, no grupo que fez só quimioterapia, a gente teve os efeitos adversos que a gente já está acostumado da quimioterapia, né? Alterações de anemia, neutropenia, né? E os que fizeram quimio e imuno combinado, mais os efeitos adversos relacionados à imunoterapia. E essa se torna uma estratégia, né, promissora de tratamento para os pacientes com câncer de pulmão não pequenas células, com doença ressecável, estadio 2 a 3B. O segundo estudo que eu trouxe aqui, alguém quer fazer alguma dúvida? A gente deixa para o final. O segundo estudo que eu trouxe aqui para a gente discutir foi um estudo apresentado na plenária, na sessão plenária. Na verdade, ele é uma atualização do estudo ADAURA, que trouxe os dados de sobrevida global. Na verdade, é o endpoint mais importante em oncologia, né? Em análise anterior, a gente já tinha visto que essa droga, o osimertinib, ela é um inibidor de tirosina quinase, ela promoveu um aumento de sobrevida livre de doença, tá? Ou seja, diminuiu a recorrência desses pacientes que eram estadio 1 a 3, com câncer de pulmão que foi ressecado e que tinham essa mutação do EGFR. Esse também foi um estudo que teve uma publicação simultânea no New England. E o que é a mutação do EGFR e qual é o seu papel na oncogênese? A gente que fala tanto de EGFR, o que é isso? A mutação do EGFR é uma mutação ativadora, tá? O que significa isso? Ocorre em genes que codificam proteínas que são importantes para o ciclo celular, né? Um driver oncogênico, que a gente fala. O EGFR significa receptor do fator de crescimento epidérmico e nada mais é que uma proteína transmembrana, que é a tirosina quinase, envolvida diretamente na sobrevivência e na proliferação celular. E qual é esse mecanismo, então, de atuação do osimertinib, né? A gente tem o EGF, que se liga ao EGFR, isso aqui faz uma sinalização, né, para o ciclo celular. Quando o EGFR está mutado, essa via ela fica superestimulada, gerando uma proliferação desordenada, o que leva a oncogênese. Então, o osimertinib ele atua como? Né? Ele é um inibidor irreversível dessa ligação, bloqueando essa cascata intracelular e desligando o câncer, tá? É o que a gente chama de terapia-alvo, é alvo direcionada para o que está ocasionando a evolução da doença. E, globalmente, essa mutação, né, a gente sabe que elas são encontradas nos cânceres de pulmão, não pequenas células, tá? Tudo que a gente está falando aqui é de não pequenas células, tá? Com uma prevalência de 10 a 50% dos casos, e com a maioria deles nos países asiáticos. Então, vamos falar um pouquinho do desenho do estudo ADAURA, né? Foram pacientes que foram completamente ressecados, ou seja, um tratamento pós-cirurgia. Esses pacientes tinham que ter sido 100% ressecados, sem doença residual, com margens livres, tá? De estadio 1B, 2 a 3A. Poderiam ou não receber quimioterapia adjuvante, conforme a indicação, tá? E tinham que ser, especialmente, não escamosos, que é onde a gente encontra essa mutação, e presença da mutação de EGFR, que são as mutações clássicas aqui que a gente chama, que é a deleção do exon 19 e o L858R. Esses pacientes, então, eles foram randomizados para 2 braços, 1 para 1, o osimertinib, que é a droga que a gente está conversando, é uma droga oral, o paciente toma uma vez por dia, ou placebo, e isso foi planejado para durar durante 3 anos de tratamento. Aqui de endpoints, né, o endpoint primário, que a gente já tem os dados, que era a sobrevida livre de doença, na população de maior interesse aqui, que era a população mais avançada do estudo, de 2 a 3A, e os endpoints secundários, a gente tinha sobrevida livre de doença na população geral do estudo, sobrevida global, entre outros. Então, esses dados aqui, eles foram os primeiros apresentados desse estudo,
Foram dados que, assim, a gente ficou boquiaberto por nunca antes na oncologia ver resultados tão significativos assim. Essa aqui foi a primeira análise em 2020 do estudo, mostrando aqui a curva de sobrevida livre de recorrência, ou seja, os pacientes que tomaram essa medicação tiveram uma redução de risco de recorrência de 80%. Isso é, assim, avassalador na oncologia. E aí aqui a gente tem uma atualização desses dados, porque esses estudos eles estão sempre em acompanhamento, né? A gente vai fazendo análises de tempos em tempos para a gente ver se esse benefício ele permanece ao longo do tempo. E até porque os dados de sobrevida global eles precisam de um tempo de maturação. Então, a gente está tendo avaliações de tempos em tempos. Então, isso aqui foi uma atualização em janeiro desse ano, para esse dado já apresentado em 2020, mostrando que segue esse benefício com hazard ratio ainda muito expressivo de 0,27, confirmando aí o benefício dessa droga. E esses pacientes com essa mutação de EGFR, eles têm um maior risco de desenvolver metástases no sistema nervoso central, que é o que ninguém quer, né? Não é legal ter metástase no sistema nervoso central. Piora o prognóstico do paciente, piora muito a qualidade de vida, porque a gente tem que fazer tratamentos que têm bastante efeito colateral local ali. Então, essa droga, ela se mostrou com alta eficácia no sistema nervoso central, ela é uma molécula com alta penetração cerebral, né? E nessa análise de janeiro agora, a gente vê uma diferença nas curvas também considerável. Na verdade, você vê que é quase uma reta aqui no braço que fez a medicação. Em 3 anos, 97% dos pacientes estavam sem doença no sistema nervoso central, comparado a 77% no placebo. Então, é uma droga extremamente eficaz para proteger o cérebro desse paciente, que é um objetivo clínico extremamente relevante para essa população. Aqui as características da população do estudo, tá? Elas também foram bem balanceadas. A maioria era do sexo feminino. A maioria não tinha história de tabagismo. Essas são as mutações muito frequentes em pacientes que nunca fumaram, tá? É importante a gente ressaltar isso. E a maioria asiática. E aqui os dados de grande interesse que foram apresentados na ASCO desse ano, que foram as de sobrevida global. Então, a gente vê aqui na população de 2 a 3A, que era de maior risco, né, para progressão de doença, por ser um estadio mais avançado, a gente vê que em 5 anos, 85% dos pacientes estavam vivos, daqueles que fizeram essa medicação, em comparação a 73% do braço placebo. Isso se traduz numa redução de risco de morte de 51%. Isso também é muito expressivo na oncologia. E quando a gente olha a população geral analisada, esse benefício também foi significativo, uma redução absoluta aí de 10% da mortalidade. 88 estavam vivos em 5 anos, 78 no braço placebo, também com uma redução de risco de morte de 51%. Quando a gente olha aqui o forest plot, a gente vê que todos os subgrupos se beneficiaram em termos de sobrevida global, independente do estadiamento, independente da raça, independente do tipo de mutação do EGFR. Então, quais foram as conclusões desse estudo? O benefício de sobrevida livre de doença anteriormente visto se traduziu em sobrevida global, que é, como eu falei, é o endpoint mais importante que a gente espera, principalmente em tratamento adjuvante. Significa que talvez a gente esteja curando esses pacientes. O benefício em sobrevida global ele foi consistente em todos os subgrupos analisados no estudo. É a primeira terapia-alvo que mostra esse aumento no cenário adjuvante, né? A gente já tinha dados disso da doença avançada, mas é a primeira vez que a gente demonstra que, de fato, uma medicação que a gente está dando na doença inicial está aumentando, diminuindo caso o risco desse paciente morrer dessa doença. E esses dados só reforçam um padrão de tratamento que a gente já tem. A gente já tinha, na verdade, mudado a nossa prática clínica com os dados inicialmente apresentados, e eles só reforçam e tranquilizam de que a gente estava no caminho certo, e realmente foi uma mudança de paradigma muito grande, né? Além disso, a gente não faz droga se a gente não acha a mutação. Então, é fundamental a pesquisa precoce do EGFR, o que acaba sendo muitas vezes um fator limitador, porque nem sempre é fácil a gente fazer essa análise. E por último, eu trouxe um estudo aqui que na verdade não é de droga, é de screening. Achei que seria interessante a gente conversar,
que foi um estudo que na verdade, avaliou o screening em pacientes não fumantes, né? Seriam mulheres asiáticas não fumantes, é o FANS. Para a gente contextualizar aqui, né? A gente sabe que a associação do tabagismo com câncer de pulmão é muito estabelecida já. Cerca de 10 a 25% dos casos de câncer de pulmão são em pacientes não tabagistas, e na Ásia, 60 a 80% das mulheres diagnosticadas com câncer de pulmão são não tabagistas, o que levou a atenção para ser uma população talvez de mais alto risco. Atualmente, o screening de câncer de pulmão é feito com uma tomografia de baixa dose em pacientes tabagistas, ex-tabagistas, com uma carga tabágica alta, né, aos moldes do NLST, que evidenciou uma redução da mortalidade de 20% com essa estratégia. A gente teve recentemente os dados do estudo TALENT, que foi também um estudo de screening não fumantes, mas ele não diferenciou essa questão das mulheres asiáticas, foram não fumantes no geral, um estudo de Taiwan, tá? E esses pacientes, eles eram não tabagistas, mas com um fator de risco adicional, geralmente história familiar positiva para câncer de pulmão. E nessa análise foi identificada uma redução de risco de câncer de pulmão de 1,5%. Redução não, desculpa, detecção. E o FANS, que é esse estudo que eu estou trazendo aqui, é um estudo piloto para avaliar a viabilidade da gente fazer um screening nessa população, em pacientes femininas, asiáticas, não tabagistas e que vivem nos Estados Unidos. Então, aqui o desenho do estudo, pacientes de sexo feminino, de 40 a 74 anos, asiáticas não fumantes. Elas eram excluídas se elas tinham histórico de câncer de pulmão ou terem tratado algum outro câncer nos últimos 5 anos. Então, o screening era feito com uma tomografia de baixa dose do tórax e uma avaliação de DNA circulante, que também é uma discussão aí para os próximos anos, de repente a gente fazer um screening molecular, uma coisa muito mais direcionada, né? Isso era feito anualmente a cada 3 anos. O objetivo primário desse estudo era avaliar a viabilidade de fazer o screening nessa população, e o objetivo secundário, entre outros, era avaliar taxas de detecção de câncer. Nas características aqui das pacientes, 201 foram submetidas ao rastreio com a tomografia. A maioria eram de etnia chinesa. 41% tinham histórico de câncer histórico familiar de câncer de pulmão. Isso foi considerado primeiro e segundo grau. E aqui o que eu achei mais interessante nesse estudo é que eles consideraram a exposição à poeira do atentado de 11 de setembro, né? A gente tem algumas análises já preliminares e alguns estudos em andamento relacionando a poluição e as partículas, né, suspensas no ar com o desenvolvimento do câncer de pulmão. Então, eles levaram isso em consideração, é um estudo que foi feito na Universidade de Nova York, né, para saber se isso tinha alguma correlação ou não. Então, aqui estão os resultados, né? A maioria das pacientes tinham a avaliação dos riscos foi feita por meio do Langerhans. Então, a maioria era Langerhans 1 e 2, apenas 13 pacientes tinham Langerhans 3 ou 4, e desses 13 que foram screenadas, né, 3 tiveram diagnóstico de câncer de pulmão. E se você for olhar, não é nenhum câncer tão inicial assim, né? Então, a taxa de detecção nesse estudo foi de 1,5%. Aqui estão as 3 pacientes que foram diagnosticadas, tá? Essa daqui com estadio 3, todas as 3 adenocarcinomas, estadio 3, estadio 2B e estadio 2B. As 3 foram testadas para mutação do GFR e as 3 tinham mutação de sensibilidade para o uso do imatinib. As 3 estão usando a droga. E aí você vê que o padrão de acometimento do câncer ele foi bem distinto, né? Até de massa sólida para a área de vidro fosco com componente sólido. Aqui é um sumário comparando os estudos de screening que eu comentei, né? O estudo que a gente está falando agora, que é o FANS, que foi mais na população asiática, feminina, um estudo pequeno ainda, que considerou o fator de positividade do screening do Langerhans e teve uma taxa de câncer invasivo de 1,5%. O NLST, que já é bem estabelecido, vocês devem conhecer, um estudo, um trial, né, bem grande, né? E o TALENT, que foi esse outro estudo que foi usado pacientes não tabagistas, também com uma taxa de doença invasiva muito similar apresentada nesse estudo. Então, quais são as conclusões dessa apresentação?
essa população de mulheres asiáticas não fumantes é sim passível de screening. Os resultados preliminares, óbvio, é um estudo pequeno, ainda precisa de mais avaliações, mas mostraram uma taxa de detecção de 1,5% de câncer invasivo. Todas as pacientes tinham mutação de EGFR, estão em osimertinib adjuvante. E a gente talvez precise considerar um guideline de screening diferente, porque a biologia dos pacientes que nunca fumaram é diferente da biologia dos pacientes fumantes. Então, talvez não seguir os rótulos exatamente dos outros trabalhos que usam pacientes fortemente tabagistas. E aqui a mensagem final, que eu acho que a gente não pode esquecer nunca, que o rastreamento do câncer de pulmão merece mais atenção, que a chave para atingirmos a cura é a detecção precoce. Bom, é isso que eu tinha para falar. Me desculpem se eu fui muito oncologês. Aqui os meus contatos, se vocês quiserem mandar mensagem, tirar alguma dúvida, discutir algum caso, a gente está à disposição, tá bom? Muito obrigada. Vou dar a palavra agora para o mestre, né? Até difícil falar antes dele. Não, é difícil para mim, né? Sou para nada para falar. Obrigada. Bom, vou começar agradecendo a Paula, gentil convite. A honra é toda nossa, né, Elô? Tá aqui. Mônica. É propaganda isso ou não? É o quadro, cara. Esse é aquele quadro lá de São Paulo, né? É o Copan? É o Copan, é isso? Sorte que não quebrou. Ó, a gente nem chegou perto. Viu? É Tom B. Estava agradecendo a Mônica. Obrigado, Mônica, pelo convite. Obrigado, Sanofi, pelo convite. Poxa, amei a aula de Elô, tá? Amei. Acho que que a Paula falou é muito verdade. Assim, a gente viu um estudo de neoadjuvância, quer dizer, lesões que são discutidas. Não tem neoadjuvância com quimioimuno sem tumor board. Neoadjuvância só vai acontecer em instituições que a gente tem uma reunião que senta pneumologista, cirurgião torácico, oncologista, radiologista e se discute o caso. Onde não tem isso, vai ter um encaminhamento do pneumo com o cirurgião ou de um clínico com o cirurgião cirurgião vai operar e depois que tiver operado, talvez estadiado adequadamente, isso é outra coisa, né? Estadiar direitinho. Então, eu acho que essa participação precoce é fundamental. O segundo caso é EGFR adjuvante, né, que é outro negócio que mudou assim, a prática. Né? A gente está cheio de casos hoje de pacientes que estão fazendo essa terapia adjuvante. E o terceiro, que é super legal, desculpa eu estar comentando, mas assim, definir primeiro o que é asiático. Né? Asiático, qual o nível, até quando a pessoa é asiática, né? Até qual descendência ela é asiática, e por que esse estudo a gente quer, mais do que provar rastreamento, a gente quer tentar uma dica para entender por que essas pessoas não fumantes estão fazendo câncer de pulmão. Né? A gente acha que é poluição, a gente acha que a poluição está gerando um processo inflamatório. Teve um artigo bem legal sobre isso recente, mostrando que esses cânceres EGFR mutados em não fumantes têm uma assinatura genômica que é muito ligada não à exposição a tabaco, nada disso, mas é um processo inflamatório crônico. E esse processo inflamatório a gente acha que são as micropartículas da poluição que, de alguma forma, estão gerando essa inflamação e está fazendo com que pessoas que não fumam tenham câncer de pulmão. Bom, e eu vou falar um pouco, não tem nada a ver com nenhuma dessas aulas. Deixa eu ver se eu consigo passar. Tinha conflitos de interesse aqui. Uma coisa legal de conflito de interesse, assim, o Keynote 671 a gente participou do estudo, que foi o primeiro de neoadjuvância. O Adaura a gente participou do estudo. E o que eu vou apresentar aqui hoje a gente participou do estudo também. Então, serve para mostrar mais uma vez que a onda das descobertas da pesquisa, a oncologia torácica aqui do Rio de Janeiro, a gente está sempre
lá na frente do que vai acontecer. Então, é uma coisa que a gente se orgulha bastante, não só do time que está apresentando aqui hoje, mas a oncologia torácica toda da cidade, eu acho que é muito forte. Tá? Então, vou começar com esse caso. Né? Esse é um senhor de 80 anos, sexo masculino, ex-fumante. Durante exames de rotina, foi evidenciada uma massa pulmonar no raio-x de tórax, prosseguiu a investigação. Tinha um diagnóstico de diabetes desde 2018, hipotireoidismo desde 2018, um tremor essencial de extremidades, hiperplasia prostática benigna, usava uma lista de medicamentos, Glifage, Puran, propranolol, dipirona, Forxiga, Veligia, Rivotril, Sanidê, Oscaldê, Simvastatina, Primide. Foi feita uma biópsia dessa lesão do tórax em outubro de 2018, veio neoplasia maligna infiltrativa pouco diferenciada. Então, a história é o seguinte, esse senhor morava em Juiz de Fora e ele tinha família em São Paulo, ele foi para São Paulo, ele não tinha plano de saúde, então ele foi pagando junto com a família as coisas, e lá foi feita a biópsia, adeno de pulmão, o PET, lesão expansiva no pulmão esquerdo, compatível com neoplasia primária, hipermetabolismo na adrenal esquerda, disseminação secundária, hipermetabolismo no sexto arco costal inespecífico, não sei se eu tenho aqui, ressonância de crânio, 2 focos de realce na corticalidade do lobo occipital esquerdo, hemisfério cerebelar direito, medindo 6 milímetros com edema perilesional compatível com implantes. Então, esse cara tinha 80 anos de idade, ex-tabagista, uma massa pulmonar, lesão na adrenal, diagnóstico de adeno e metástases milimétricas, mas metástases de crânio. Foi encaminhado para radiocirurgia, né? Estou tentando ver se tem a imagem aqui, se precisar eu volto. Não tem, daqui a pouco deve ter o PET aqui. Então, ele veio encaminhado por uma amiga para tentar colocar no estudo clínico no INCA. Né? Então, ele tinha quase todos os critérios de entrar no estudo, só que o estudo exclui pacientes que tinham metástases cerebrais. Então, o que a gente fez? A gente fez a radiocirurgia, né? E na época, eu estava na COI na época, e na COI a gente tinha no Instituto COI o Empower Lung 1, que permitia pacientes com metástase cerebral tratadas. Então, a gente acabou levando ele para o Instituto COI. Então, aqui está a imagem da tomografia, massa pulmonar esquerda, em diferentes cortes. Tem tempo que eu não vejo esse caso, mas assim, aqui está a lesão da adrenal, tem pointer? Aqui tem. E aqui tem uma lesãozinha, não sei se era um implante secundário, mas olhando aqui... foi feito um foundation desse paciente, ele não tinha mutações driver. Primeira coisa que a gente faz com adeno metastático é procurar a mutação driver. Né? Ele não tinha, ele tinha uma mutação de P53, mas não tem nada para fazer com isso. E o PDL1 era alto, de 70%. PDL1 é um marcador para imunoterapia, e a gente fica muito feliz quando ele fica acima de 50%. Tá? E esse estudo que tinha no Instituto COI tinha que ter acima de 50%. Então, ele acabou fechando todos os critérios. Né? E o que acontece? Né? O câncer evoluiu muito, né? A gente estava conversando isso aqui antes de começar. Como é que é a classificação? Né? Pequenas células, não pequenas. Aí a gente começa a separar o não pequenas em adenocarcinomas, escamosos, grandes células, classificação molecular EGFR, ALK, ROS. E agora a gente tem o PDL1, que a gente separa também em menos de 1%, 1 a 49%, e o autoexpressor, que é acima de 50%. E como eu vinha falando, quando você tem acima de 50%, é quase que você encontrar uma mutação driver, porque esses pacientes respondem muito bem com imunoterapia. Tem vários anticorpos que são utilizados, né? Mas de forma global, hoje em dia, a gente vai usar principalmente o 22C3 e o SP142, é o quê? Desculpa, SP263. Um desses dois são os usados como padrão, e a gente vai classificar de forma muito simples em negativo, ou seja, nenhuma célula tumoral expressa PDL1, positivo fraco, que é 1 a 49% das células, e positivo forte, 50% a 100% das células expressam o PDL1, que é o ligante
do alvo que dá imunoterapia. O alvo da imuno é PD-1 ou PDL-1, né? Então, você tem o nivo e pembro, que são anti-PD-1, né? E anti-PDL-1, atezo, durvalumab, avelumab, mas aqui hoje eu vou falar de mais um, que é o cemiplimab. Ah! É. Isso vai sair no YouTube, né? Chance grande. E aqui é o estudo de harmonização, que é o Blueprint 2A, que é exatamente o que comprovou que o 263 e o 22C3 têm uma acurácia bastante semelhante, né? Os outros que estavam em estudos, alguns eram mais sensíveis, outros menos sensíveis, acabaram ficando em desuso aí. E aí a curiosidade, esses são dados brasileiros, do Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica. A gente levantou um número imenso de pacientes testados no Brasil, é o maior estudo da América Latina, e a curiosidade é que a gente adora dar aula, e hoje eu estou dando aula do autoexpressor. Daqui, o autoexpressor está aqui. Mas o autoexpressor, na verdade, ele corresponde a 18% dos casos. Então, ele é uma exceção. A maioria dos casos, infelizmente, não expressam. Mais de 50% dos pacientes não têm expressão de PDL1 e mais um quarto aqui tem expressão fraca de PDL1. Então, de fato, a gente fica bastante feliz quando a gente acha o autoexpressor. Bom, e aqui o diagnóstico molecular, né? Como eu vinha falando, quando você tem estágio avançado de doença, estágios, principalmente estágio 4, né? Adenocarcinoma, o primeiro passo é testagem molecular. Ou você vai fazer testagens seriadas de cada biomarcador, mas hoje a gente tenta fazer um grande painel de NGS que já olha todos os marcadores de uma vez, né? E a gente tem que fazer a imunohistoquímica para avaliar a expressão de PDL1. Nos carcinomas escamosos, a gente não precisa pesquisar mutação driver, exceto quando é um caso de não fumante. Mas fora isso, nos escamosos, a gente só testa o PDL1 por imunohistoquímica. Então, ilustrando aqui esse caso, ele fez um painel de NGS, não tinha mutação driver, e o PDL1 era alto de 70%. A gente tem consensos, esse é o consenso da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Na verdade, a gente juntou um painel de especialistas de todas as neoplasias e a gente tentou formalizar quais são as indicações atuais de ficar fazendo o teste molecular, porque tem muito teste que é mal pedido também por oncologistas. Então, a gente está também, como um trabalho de sociedade, educar e normatizar as indicações, né? Então, por exemplo, para quem e quando um teste de painel somático deve ser solicitado e qual o melhor momento? Então, aqui é um resumão, né? Mas todos os pacientes com câncer de pulmão pequenas células, com qualquer componente não escamoso, tem um pouquinho de adeno, né? Estágio 4 ou recorrente, candidato a tratamento sistêmico paliativo, devem ser testados no momento diagnóstico. Recomendação baseada em evidência, forte, força de recomendação forte. Considerar a testagem de estágio 2 ou 3 tratados com intuito curativo a fim de guiar tratamento adjuvante. No caso, mutações de EGFR e ou manejo de uma eventual recidiva futura, você pode pensar em testar também. Mas, basicamente, baseado no estudo ADAURA que a Heloísa falou, a gente agora testa todo mundo para EGFR que é operado. Considerar a testagem de pacientes com histologia escamosa pura, que são não fumantes, né? E aí o nível de recomendação é fraca, mas é uma sugestão, uma recomendação do painel. A letra, isso aqui, a qualidade acaba caindo muito, mas assim, o que eu vou falar aqui? Que nos não escamosos, né? Aqui já é um consenso, um guideline da ASCO, quando você tem pesquisa de driver negativo e PDL1 alto, que é o assunto da apresentação, você tem duas opções de tratar esse paciente. Ou como um paciente com alta probabilidade de resposta com imunoterapia, e aí você tem 3 imunoterapias aprovadas para esse cenário, que é o pembrolizumab, o atezolizumab e o cemiplimab, né? Ou você vai fazer uma combinação de químio mais imunoterapia,
pensando que você, de fato, tem uma taxa de resposta mais alta se você combinar as duas coisas. Então, mesmo com o PDL1 alto, se o paciente tem alta carga de volume de doença, o paciente mais jovem ou que é não fumante, você otimiza o tratamento e aí você faz, além da imuno, se associa quimioterapia. Então, nos carcinomas escamosos não tem a questão da mutação driver, então você vai direto para PDL1, e o PDL1 alto, você também tem um cenário bem parecido, que você pode fazer só a imunoterapia ou combinar quimioterapia com imunoterapia. Aqui está mais ilegível ainda, é o guideline da ESMO, que mostra mais ou menos igual, tá? Aqui a gente tem mais um guideline do NCCN, falando mais uma vez a mesma coisa. Então, eu vou só rapidamente falar aqui que o PDL1 alto, né, você tem ali pembrolizumab, semiplimab, atezolizumab, ou combinar quimio mais imunoterapia. Tá? E para escamosos, a mesma coisa está ali embaixo para os autoexpressores. Pronto. E o PDL1, esse é uma publicação bem recente, eu acho que é desse ano, do MD Anderson, mostrando que dados de um compilado de pacientes que foram tratados com imunoterapia sozinha ou associada à quimioterapia, o PDL1 continua sendo um biomarcador muito importante. Né? Então, quem tem o PDL1 autoexpressor, de fato, as curvas se separam ali em comparação com quem não tem. Então, mesmo em dados de mundo real, a gente vê... Muita gente fala que o PDL1 é imperfeito, ele tem interpretação, tal, mas, assim, com todos os defeitos, olhando para a prática, ele continua sendo um motivo de grande otimismo quando você acha num paciente que fuma. Se o paciente não fuma, o PDL1 pode estar alto, mas ele não é um bom marcador de resposta. Então, a clínica continua sendo importante também. Isso aqui é um negócio que saiu no Twitter. Esse ano eu não sou muito twitteiro, mas eu peguei de um colega de São Paulo que compartilhou. Isso aqui é o oncologista quando... o torácico, quando a imunoterapia é começada sem teste molecular. Isso aqui é da gente infartar. Né? Então, assim, não se começa... Eu não sei nem que série que é essa. Se alguém souber, me conta. É alguma coisa de Netflix aí. Mas o fato é que a gente quase infarta quando tem uma segunda opinião, e é toda hora, tá? E é toda hora. Então, te ligam e falam, eu estou fazendo aqui químio mais imuno, e aí eu estou pensando em fazer o foundation. A vontade é de desligar o telefone, jogar ele longe, entendeu? Assim, você ainda me ligou para discutir. Enfim, a testagem é antes, né? A testagem é antes. Se tiver que começar alguma coisa, a gente começa químio. Tá? Começa químio e espera o resultado. Eu vou acelerar meu negócio para eu jantar. Para quem está no YouTube, já estão servindo a janta. Tá? E aqui foi o primeiro estudo que confirmou isso. É um estudo Keynote 024. Os pacientes tinham que ter estágio 4 e PDL1 alto, e eles eram randomizados para fazer a velha e boa quimioterapia versus imunoterapia sozinha. Foi a primeira vez que corajosamente se jogou a imunoterapia para a primeira linha de câncer de pulmão e desafiando a químio. Todo mundo sabe que químio é o padrão para tratar câncer de pulmão sem mutação driver. Sem mutação driver, tinha que não ter. Então, tentaram não fazer e dar imunoterapia isolada e usaram esse critério de mais do que 50%. E o estudo foi mega positivo. Né? Quem tinha esse biomarcador, a sobrevida global inquestionavelmente, a curva fala por si só, não tem nem cruzamento, não tem nada. Quem fez imuno sai ganhando desde o início e ganha até o final. Eu passei 2 a mais. Tá, isso aqui não precisa. O segundo estudo é o do atezolizumab, que é o Empower, que também traz imunoterapia para a primeira linha. Né? Então, a atezolizumab ganha de quimioterapia também no cenário de altos expressores. Né? E o terceiro estudo é o Empower Lung 1.
Qual estudo que a gente participou no Rio? Todos. Keynote 024, 042, Empower, e aqui o Empower Lung 1, que é o paciente que eu estou apresentando, né? Então, esse aqui também tinha que ter mais do que 50%, tinha que excluir mutações, podia ter metástases do sistema nervoso central tratadas, ele também aceitava pacientes com HIV, hepatites controláveis, e ele tinha um critério de exclusão interessante, que nem está aqui, mas ele excluiu fumantes. Não fumantes. Excluiu não fumantes. Porque a gente já sabe que monoterapia em não fumante, mesmo com PDL1 alto, não é bom. Então, esse aqui foi o único que já excluiu de cara. Tá? E o Cemiplimab, que foi usado a cada 3 semanas, durante 2 anos, foi positivo. Então, aqui é o nosso querido paciente de Juiz de Fora, aqui em março de 2019, aqui um ano depois, a redução imensa da massa, né? Um pulmão, por imagem, até saudável, assim, relativamente saudável. Na outra imagem, aqueles nódulos pulmonares praticamente desaparecem, né? Então, a resposta é realmente muito impressionante. A lesão da adrenal, também você tem praticamente uma resposta completa, você passa a ter aqui uma adrenal quase que anatômica, né? Com 1 ano de tratamento. Esse paciente, em 2021, ele completa 2 anos de tratamento. Efeitos colaterais, que no estudo clínico a gente chama de eventos adversos, né? Ressecamento cutâneo grau 1, que é um negócio que a gente só anota em pesquisa clínica, né? No consultório, se eles olharem meu prontuário, está lá, ressecamento cutâneo grau 1, assim. Hã? Pode, meu gardenal está em falta, né? Insuficiência de suprarrenal é super comum, insuficiência de suprarrenal. A gente aprendeu a lidar com isso, assim. A gente teve vários pacientes que tiveram síndrome de suprarrenal, de ir para a emergência, tomar soro, tomar corticoide e voltar bom. Aí voltava ruim no consultório. Tomava imuno, batia na emergência, hipotenso, tomava soro, tomava corticoide e ficava bom. Então agora a gente aprendeu, a gente dosa a ACTH de todo mundo, e às vezes o ACTH não muda, mas assim, o paciente que está tendo esses quadros, a gente dá 5 miligramas de prednisone e acabou. Então, assim, virou um diagnóstico que às vezes é laboratorial, às vezes é clínico, mas é um negócio que a gente aprendeu a lidar. E 5 miligramas não é imunossupressor, então ele não interfere em nada no resultado da imunoterapia. Teve uma elevação de lipase grau 1, insônia grau 1, hipertrigliceridemia, anemia, dor no tornozelo grau 1. Então, assim, o paciente praticamente não tem efeitos colaterais do tratamento, né? E ele completou o tratamento em 2 anos, e esse paciente está até hoje, né, desde 2019 até hoje, 4 anos aí, agora só faz segmento com tomografias, e é totalmente inimaginável, né? Acabei meu tratamento. Os vizinhos em Juiz de Fora falam, mas ele não estava com câncer de pulmão metastático e tal? Está lá jogando xadrez e tal, na praça. Aqui o resultado sobrevida livre de progressão em sistema nervoso central, que a Elô falou. Esse tratamento também evita recidivas no sistema nervoso central, tal. Né? Aqui só para citar que temos também as combinações, né, que eu já falei de químio com imunoterapia, e a gente tem algumas combinações aprovadas, onde a gente tem pembrolizumab, atezolizumab, né, em diferentes combinações, dupla imunoterapia, né, mas o Empower, né, do Cemiplimab também está em vistas de ser aprovado, acho que não está aprovado, vai ser aprovado por agora, que é o Cemiplimab mais quimioterapia, o Empower Lung 3. Então, esse estudo também é positivo e também é uma outra possibilidade que a gente tem de tratamento. Bom, conclusões. Imunoterapia trouxe... Primeiro veio a terapia-alvo, né? Assim, a gente virou a década falando de testagem molecular. Início dos anos 2000 a 2010, a gente só falava de terapia-alvo, teste molecular, EGFR, ALK, teste molecular. E agora, do ano 2000 a 2010, a gente fala muito de imunoterapia, porque é o que era um hallmark do câncer, que é a
sistema imunológico controlando o câncer, a gente conseguiu pela primeira vez manipular isso, tanto é que os descobridores foram recebedores do Nobel de 2018, né? Tanto o japonês quanto o americano que descobriram ao mesmo tempo as imunoterapias. Então, é uma mudança bem radical. Pacientes que têm PDL1 acima de 50%, monoterapia pode ser a melhor escolha na maioria dos pacientes, né? Incluindo aqueles que têm meta sistema nervoso central. Importante selecionar pacientes adequadamente, testagem molecular hoje é padrão, né? Não iniciar imunoterapia antes dos testes, da mesma forma, terapia-alvo não tem como fazer sem saber qual é o alvo mais, né? E outros biomarcadores que vão vir pela frente para ajudar na melhor seleção. É isso que eu tenho para falar. Obrigado. Muito obrigado. Viu? Não foi à toa que eu falei que era monstro da oncologia torácica. Paulinha, você é muito... Alguém quer fazer pergunta? Que eu já tenho pergunta. Alguém quer? Luiz Paulo Loives, que é outro para quê? Cancer lover, que nem eu. Operar esse caso aqui? Esse caso não dá, não, né? Ó, Elô, eu tenho uma pergunta para você. Mas sempre eu quero. quero saber bastidor. Olha só, eu sou mineira, igualzinho ele, sou fofoqueira. Eu quero saber bastidores do que se falou de pneumonite com uso pré-operatório de tratamento de câncer de pulmão. Mike, please, Mike. Agora você pode falar. Senta aqui. A pneumonite, assim, ela realmente foi mais incidente, né, no grupo que foi submetido à imunoterapia. A gente vê que isso é um risco também nos pacientes que fazem osimertinib, é um efeito colateral possível, tá? Sim. Mas muito menos frequente do que com a imunoterapia. E cada vez mais a gente tem visto isso na prática, né? Só que como a gente acompanha esses pacientes também por imagem, para acompanhar a resposta ao tumor, muitas vezes a gente consegue identificar em fases iniciais já essa pneumonite. Se o paciente estiver assintomático, a gente segue esse tratamento, né? E fica de vigilância ativa, orienta o paciente, começou a ter tosse, começou a ter falta de ar, emergência, tá? Às vezes chega na emergência, tá aquele pulmão branco lá que você tem vontade de chorar, né? E aí não tem jeito. Dependendo do tratamento que você está fazendo, se é uma imunoterapia, por exemplo, a gente precisa suspender o tratamento, é corticoide venoso, é suporte hospitalar, né? Mas isso ainda bem é a minoria dos casos. Mas Sem falar de graduação. Isso, assim, geralmente grau 1 é um achado por imagem, né? O paciente é assintomático. Grau 2, o paciente tem um sintoma leve, né, e com imagem também. O grau 3 já é aquele paciente que precisa ir para o hospital, porque já está mais sintomático, assim, pneumonite mais extensa, geralmente acometendo mais de 50% já do pulmão. E grau 4, o negócio deu ruim. 5 morreu. Mas não teve um impacto negativo no que tinha de plano cirúrgico? Não. Uma coisa muito legal desses estudos que avaliaram a neoadjuvância com quimio-imuno é que isso não impactou no desfecho de cirurgia desses pacientes. Eles foram para a cirurgia, inclusive a maioria delas foi lobectomia, nesse estudo que eu apresentei, e isso não teve um desfecho negativo nesse sentido. Então isso foi muito legal, porque quando a gente começou a estudar a neoadjuvância, existia esse medo. Poxa, será que a gente vai aumentar a toxicidade a ponto desse paciente que ia para a cirurgia, inicialmente ele já era avaliado pelo cirurgião, ele é ressecado. A gente não faz conversão, né? O paciente ele precisa ser identificado antes como um paciente que vai para a cirurgia, existe esse medo. Será que a gente está postergando o tratamento que é o principal, ali é a cirurgia, né? A doença inicial. Mas isso não foi comprovado nos estudos, não. A gente conseguiu manter uma taxa de ressecção satisfatória. Obrigada. Olá. Outra pergunta para a Heloísa. Eu sou interstitial lung disease lovers, né? Então, muito me interessa a pneumonite. Eu acabo tendo viés de ver os pacientes que têm ou ILA ou uma doença fibrosante já bem estabelecida. ILA, ele sabe. Ele sabe. E oncologia torácica sabe. E a fibrose, e pego os pacientes e faço diagnóstico nesse grupo de pacientes. Esses estudos contemplaram pacientes que tinham fibrose prévia, como é isso? Assim, quando é uma contraindicação formal para o uso de imunoterapia nesses pacientes? Assim,
eu não me recordo de ter uma estratificação, assim, do ponto de vista de fibrose, não. A gente tem até, né, Luiz, no consultório, uma paciente que tem uma história familiar de fibrose pulmonar, né? É uma paciente com o pulmão bem comprometido e com... dela e da irmã. Uma já diagnosticaram o câncer, Isso. a outra parece que mas a biópsia está bem difícil para verificar. Exatamente. E com certeza é um grupo de pacientes que a gente fica reticente, né? Porque se fizer uma pneumonia, se fizer um evento ali pulmonar, a chance de dar uma complicação é muito grande, né? Então, por isso a gente precisa de vocês pertinho da gente. Vai ser um paciente que a gente vai ter que discutir realmente de perto o benefício, vai avaliar se existem outras estratégias, né, que possam minimizar uma complicação potencialmente grave, né? Por favor. Nádia, essa paciente, por exemplo, a gente está fazendo químio sem imuno. Ela deve ter uns... Pelo avião já está ótimo. Ela é uma médica aposentada, o marido é médico aposentado, os dois são uma gracinha. A gente não quer... Aí a gente ficou com dó, medo, dó. Por incrível que pareça, quimioterapia... Pô, mas quimioterapia... Assim, ajusta a dose, tem quimioterapias de velhinhos, e tá controlada desde janeiro, a gente está em junho agora. Está estável, fazendo quimioterapia, tolerando bem. Tem outra situação que, por exemplo, já peguei casos assim também, estágio tipo 3, que o tratamento, teoricamente, é radioterapia, quimio e rádio, onde 20% a 30% pode ficar curado. E aquele pulmão seu aí, né? Doente. O que a gente prefere? A gente precisa do pneumologista, a gente tem que sentar, tumor board, e falar, o que nós vamos fazer? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. A gente vai dar radioterapia, se der rádio, a chance de... todos os estudos de quimio e rádio exigem um VF1 de pelo menos 1 litro. Mundo real não está nesse estudo. Pronto, nem fácil. Não, isso. Ou a gente vai tentar imuno. Vai que responde. Tem um PDL1 alto. Se responder, esse paciente pode estar vivo 5 anos depois sem ter feito a rádio. E se tiver pneumonite pela imuno, normalmente corre para o hospital, metilprednisolona e no outro dia ele está bom. Normalmente. Então, assim, você pode entrar num tumor board onde você vai ser sacrificado se falar isso. Você está tratando paliativamente um paciente que tem que fazer quimio e rádio. Que eu discordo absolutamente, porque eu acho que você está diante de uma pessoa que você está tentando tomar a melhor decisão individualizada e que não está no guideline. Esse paciente não está no guideline. Pacientes tem quase no estudo, né? Não. Que tinham fibrose no pulmão, né? Não tem nenhum preditor, né, de função pulmonar que vai te dizer, olha, não usa imuno nesse paciente ou não irradia o paciente inteiro, porque você vai matar ele mais, porque ele tem uma doença pulmonar que já é avançada. Eu acho que esse é o grande ponto que o pneumologista precisa chegar junto do oncologista e falar, olha só, tem uma DLCO de 25%, não, porque daí ele vai sobreviver do câncer, mas ele vai morrer. Tá falando para a Fernanda aqui agora, né, que você falou sobre a vida de 85%, um DPOC que exacerbe interna no CTI, a sobrevida dele é de 25% em um ano. Olha isso. Então, assim, a gente está medindo uma doença maligna que assombra a humanidade, etc. Até porque, leigamente falando, isso não saiu ainda não nós aqui, comunidade científica, mais do leigo, mas tem uma outra doença que é benigna, que é a terceira maior causa de mortalidade no mundo, né? Primeira, cardiovascular, segunda, câncer, terceira, DPOC. E que mata igualzinho. Então, se a gente não chegar junto e tratar aquilo ali, você trata o câncer, gasta milhões de reais aí tratando ele com o que tem mais móvel, e ele morre de DPOC. Não, nem vou botar essa conta. É isso mesmo. Entendeu? Não, assim. Então, assim, é fundamental que exista uma conexão dessas duas áreas com a interseção de que, né, que é esse caminho do meio que você falou. Olha, eu não estou dando um tratamento que é curativo, mas se eu der, ele morre da outra doença.
Os próximos foram nada. Eu Estou incomodado. queria dar os parabéns aí, que foi muito bom. Ainda mais para a gente que não entende nada de tratamento de câncer, né? Mas eu queria perguntar para você, primeiro, para a Elô, sobre o rastreamento nas asiáticas, né? Não havia nenhum outro fator que não fosse ser asiática e não fumar, que era não fumante, né? Porque acho que aí a busca do rastreamento tem sido sempre achar que fatores você pode incluir, inserir nos pacientes para que você consiga estreitar o número de pessoas que você está rastreando para que você não desperdice recurso, né? E uma das alternativas sempre é, por exemplo, a história familiar de câncer, que aumenta a chance da pessoa, e é uma das considerações que se faz para você incluir esses pacientes no rastreamento e, eventualmente, os pacientes que não tivessem, têm uma chance menor de ter. Era exclusivamente asiáticas, né? Eu acho que com isso há um desperdício, uma chance diminui, não buscando outras alternativas, talvez a gente diminua a chance. Era só isso mesmo? O que você achou dessa questão? Na análise preliminar, eles incluíram esses critérios, né? Na verdade, as pacientes, elas moravam nos Estados Unidos, elas se consideravam asiáticas, então isso é um debate, né? Até onde a gente vai considerar, eles não entraram nesses detalhes, tá? E o estudo, ele está em andamento, ele vai evoluir. Dos questionamentos que eles fazem é esse: a gente quer ampliar essa população de screening. Por que asiático? Porque é a população que tem mais mutação de EGFR, né? A gente mostrou ali no gráfico. A Ásia é onde a gente tem a maior concentração, a maior prevalência, né? E 60% a 80% das pacientes com câncer de pulmão são não tabagistas na Ásia. Então, assim, alguma coisa aí tem que precisa ser melhor estudado, né? Mas isso é um planejamento do grupo que está fazendo esse estudo, de seguir esse planejamento de ampliar essas áreas de pesquisa. Talvez seja o ponto de partida, né? Quer dizer, vamos imaginar, vão achar o que tem câncer, aí vão ver que aqueles se diferenciam dos outros por alguma razão clínica, e daí inicia-se uma outra sequência de investigação, né? Agora, para vocês dois, assim, a terapia-alvo é espetacular, e a imunoterapia é espetacular, mas elas não têm uma interface nunca, quer dizer, uma necessariamente é excludente da outra, a gente nunca vê nada que faça isso. Para vocês, talvez isso seja uma pergunta absolutamente fora do padrão, mas a gente vê dois recursos terapêuticos tão interessantes e a gente vê que eles não em nenhum momento, por um motivo que vocês provavelmente vão me dar agora, imunológico talvez, ou o molecular, eles não se interfaceiam nunca, né? A pergunta é excelente. Assim, o que acontece? O paciente entrou no consultório, é câncer metastático. A primeira pergunta para a gente saber é assim: o senhor fuma? Ou a pessoa jovem, principalmente. A gente quer duas respostas. Uma, não, e a outra, fumo muito. Fumar mais ou menos não é bom. Você falaram, fumo um pouco assim, devia fumar muito. Mas é engraçado isso, mas é exatamente isso. Antes da imunoterapia, exatamente nessa virada, nosso olho de oncologista começou a brilhar toda vez que um paciente vinha e falava que não fumava. A nossa já dava um ataque cardíaco para começar a buscar o EGFR. Porque, assim, o não fumante, ele tem mais de metade, mais de 50% de chance de ter um driver. O não fumante, e só o EGFR chega, às vezes, a 40% de chance de ter EGFR. Então, em alguns países, Coreia, às vezes, chega a mais de 60%. Foi cogitado até dar anti-EGFR lá sem testar. Então, assim, nosso olho já brilha, a gente já fica eufórico, porque tem uma chance da gente fazer a diferença imensa, né? Agora, o PDL1, a impressão é que o PDL1 alto, sem driver, o paciente tem que ter fumado um tempo suficiente para ter um tumor mutado, cheio. Aqui não é mutação driver, é mutação bagunçada, caótica, genoma complicado, cheio de mutação. O fumante vai acumulando mutações somáticas todo ano que ele fuma. E ali, algumas dessas mutações vão servir de neoantígenos. Aqueles neoantígenos vão ser reconhecidos pelo sistema imune,
sistema imune ativa o linfócito, resposta imune adaptativa, o linfócito ataca a célula de câncer, e o PDL1 é o último freio. Então, ele está cheio de linfócito, e aí o PDL1 fica alto, é o último checkpoint imunológico para aquele sistema imune não atacar. Então, essa é a história do fumante. Qual a chance disso acontecer num não fumante? É baixa, porque é um câncer limpinho, é um câncer com baixa carga de mutações, a chance disso... Então, no final, é um tumor frio. Pouca mutação, pouco linfócito ao redor dele, pouca expressão de PDL1. Então, assim... E aí, no meio dos dois, tem um limbo. No meio dos dois tem um limbo. Fumei durante 20 anos, parei a 20. A gente não sabe o que vai vir. Pode dar sorte de estar na estatística dos 5 a 10% dos ex-fumantes que tem um driver. Pode estar na estatística que vai ter PDL1. Mas, hoje em dia, esse caso é o pior para a gente. Aí é o seguinte, tem mutação driver. Pode fazer imunoterapia? Né? A resposta, existe algum dado para isso, mas os resultados são pífios. Esse ano na ASCO a gente teve um fase 3 randomizado, acho que era químio mais imuno versus químio mais placebo, em EGFR mutados. 7, 8, 9. Zero. O resultado é zero. As curvas são idênticas, não tem zero benefício. Então, assim, vai martelando dados que o mutado não se beneficia. A gente usa na 9ª, 10ª linha de tratamento. Então, assim, a gente não tem nenhum pudor do paciente falecer sem ter usado imunoterapia nesses casos, porque o resultado você vai inventando 6ª linha de químio, mas o resultado é muito ruim. Mais alguém? Eu sempre achei que eu queria ser cirurgiã de tórax, porque eu era frustrada, mas agora eu tô achando que eu queria ser oncologista. Olha, Não, mas com certeza. Bom, gente, eu queria agradecer muito, Luiz Henrique, de verdade. Né? Essa última agora viagem no tempo aqui, Ebbs and Flow, foi ótimo, eu adorei. Elô, muito obrigada também pela sua... Foi maravilhosa. Queria agradecer a todos... Se levantar, né? Coisa feia, né? Mal educada. Sou menina educada. Agradecer a todos os presentes. Mais uma vez, agradecendo a Sanofi pela oportunidade da gente ter uma discussão tão brilhante. Espero que os pneumologistas se empolguem com isso. E convidar todo mundo, porque o próximo debate vai ser pneumologista raiz, ou raiz para vocês, hein? Raiz, que é para discutir as novas regras de espirometria, né? Que está dando bastante debate entre nós pneumologistas. É bom, sopa de letrinha também. Ficou total. Né? Muito obrigada de novo e bom jantar a todo mundo.